20 de janeiro de 2015, o dia que Canserbero morreu. Canserbero se tornou um ícone da música underground que explodiu na Venezuela para conquistar os ouvidos de todo o mundo. Infelizmente viveu pouco, mas fez muito com quase 27 anos, deixou este mundo para se materializar na consciência de seus fãs que até hoje continuam pedindo justiça. Há muitas teorias e hipóteses sobre o que aconteceu no dia em que ele morreu, então vamos tentar neste vídeo analisar todas as que conseguimos encontrar. Tenho certeza que vocês que estão assistindo também têm suas próprias teorias e hipóteses sobre o ocorrido, então convido vocês a deixarem um comentário comentando e compartilhando o que sabem sobre este caso, para que possamos chegar juntos a uma conclusão. Além disso, convido vocês a deixarem um like, se inscreverem se ainda não o fizeram e ativarem as notificações. Agora sim, vamos começar. Tyrone José González Orama, mais conhecido como Canserbero, nasceu em 11 de março de 1988 na cidade de Caracas, Venezuela. Seus pais, José Rafael González Olarvis e Letícia Coromoto Orama, o criaram em um ambiente humilde, mas com grandes valores. Quando Canserbero tinha 4 anos, teve que se mudar com seus pais para Las Ánimas, um bairro de Palo Negro, no estado de Aragua. Entre essas ruas passou sua infância e adolescência. Nos anos em que a abundância se voltava para as coisas básicas, a vida tirou sua mãe dele. Letícia Coromoto Orama falece e deixa Tyrone sozinho com seu pai. Com o passar do tempo, eles passaram pelo luto, e entre eles nasceu um forte vínculo musical. Juntos ouviam bandas como The Beatles, The Who, Pink Floyd, The Rolling Stones, Led Zeppelin e Queen, entre muitas outras. Aos 11 anos, Tyrone se envolveu com a música como um refúgio. O hip-hop inundou seus ouvidos a maior parte do tempo, com suas primeiras improvisações entre os lábios. Ele precisava de um apelido, uma assinatura que o marcasse a fogo para iniciar sua carreira. E então surgiu seu interesse pela mitologia grega. Unindo duas palavras e mudando uma letra, nasceu Canserbero, aludindo a Cerbero, também conhecido como o Canserbero, o cão do deus Hades, encarregado de cuidar do submundo e garantir que os mortos não saíssem, e os vivos não entrassem nele. Embora em sua carreira tenha sido chamado de diferentes formas, como Índigo, como o Chamo González, ou o último poeta hardcore, o nome de Canserbero o acompanharia até seus últimos dias. Já com um nome artístico, começou a se envolver nas batalhas de rap da área onde morava. Em 1999 conhece Manuel Galvis, que se chamava Black Kamikaze, e o produtor Leonardo Dias, conhecido como Afromac. Entre os três formaram o grupo Códigos de Bairro. O trio compôs várias músicas. A força, o impulso e as ideias não faltavam, mas por causa de seus recursos econômicos insuficientes. Só conseguiram gravar e produzir 3 músicas com a chegada do ano 2000. O início de sua jornada musical foi obscurecido por se cruzar novamente com a morte. Antes que ele completasse 13 anos, sua vida deu uma reviravolta quando seu irmão foi assassinado, nas mãos de Lampa algum tempo depois. E inspirado neste acontecimento, ele compôs algumas canções, entre as quais se destaca Épico, uma versão atual da Divina Comédia. Baseando-se no capítulo do Inferno, por onde desceu Dante Alighieri, o tema fala sobre um jovem que desce para desafiar o diabo, depois de vivenciar o assassinato de seu irmão. Vingança, rap, grandes barras e pulso acelerado, como o batimento do Canserbero tucum tucum, são parte de uma música que o levou ao topo neste tema. Jurou vingar a morte de seu irmão. De fato, nas primeiras estrofes, ele nomeia o assassino dizendo que ouviu uma senhora gritando que mataram Carlos. Só aí foi quando ele sorriu aliviado, porque Carlos foi o bastardo que matou meu irmão. Lembrem-se bem desta estrofe porque mais adiante ela se ligará a outra morte. Este acontecimento marcou um antes e um depois em sua vida, pois suas letras passaram a ser mais profundas, diretas e críticas em relação à sociedade, buscando deixar com elas uma mensagem. A influência do reggae e do reggaeton que o havia persuadido a iniciar na música mudou para outros gêneros mais críticos como o hip hop e o hardcore. No ano de 2003, enquanto Canserbero estudava informática, conheceu no meio do tédio das aulas Marlon Morales, artisticamente conhecido como Lil Supa, um membro do Supremacy Hip Hop Clan. Vendo uma grande possibilidade, ele o convidou para gravar com Luiz Munhoz. Dias após o convite, nascia o Projeto Básico, uma abreviação dos termos base e conteúdo.
Este novo trio interpretou canções do gênero rap consciente. Mais tarde, eles se tornariam a escola do rap consciente da Venezuela. Com o ano de 2008 em suas mãos e com um pouco mais de experiência, Canserbero e Lil Supa deram vida a um álbum intitulado Canmaçu Índigos, que teria uma enorme repercussão na América Latina. Segundo a mídia, o disco impactou significativamente o movimento latino-americano e nacional do rap independente. A vida e a morte, a violência e as drogas levariam os protagonistas de suas músicas a viverem coisas boas para os personagens maus e coisas ruins para os personagens bons. A poesia urbana de Canserbero se popularizou em toda a Venezuela, contagiando os países vizinhos até abranger todo o continente. Com o passar do tempo, ele se posicionou como um representante do hip-hop latino-americano. O artista postou na internet uma mixtape chamada Nossa Doutrina Não É um Dogma. É um guia para a ação no qual ele compilou vários de seus temas previamente gravados. No ano de 2010, aos seus 22 anos, lançou seu primeiro álbum solo chamado Vida, junto com seu grande amigo e produtor, Capu. Além de ter sido um disco com muito bom conteúdo, em 2011 ganhou o prêmio de melhor artista hip-hop nos prêmios Distorsion. Se antes o nome Canserbero havia soado na América Latina, agora estava explodindo. O disco Vida é formado por temas que incitam à reflexão, seguindo com o rap consciente, focando no protesto social, no amor e na religião. São canções que ainda hoje abalam aqueles que as ouvem. Entre elas, encontramos clássicos como Pensando em Ti, Perdendo a Fé e Lei do Gelo. Durante esse ano, Canserbero falou em uma entrevista sobre Tyrone, sua pessoa fora do papel de cantor, e comentou que ouvia blues e jazz, ritmos de onde tirou muitas das bases onde se assentavam suas rimas. Na parte literária, cresceu lendo Ernesto Sábato, Borges e Dostoiévski. Sem deixar de fora, é claro, Eduardo Galeano, que marcou sua parte mais crítica. Como trabalho fora das letras, ganhava um salário em um escritório como analista de reclamações de matéria-prima enquanto estudava direito e praticava algum esporte. Da sua boca saiu textualmente a frase, sou mais normal que normalzinho. Mas é claro, todos nós sabemos que ele não estava certo. Seu segundo álbum como solista foi lançado 2 anos depois, em 2012, e seria a continuação do primeiro, ele o batizou como Morte. Como o nome deixa claro, suas 14 músicas abordam temas como a morte, a violência, o crime e o desamor. Lembremos que este artista teve que enfrentar a perda de entes queridos, de 2 de seus entes queridos, em uma idade muito precoce, e em uma de suas músicas resumiu este trauma dizendo, infelizmente eu morri, mas não vou deixar a música. As letras sobre morte tinham uma crueza impossível de conceber. As letras e as barras são explosivas. Um exemplo claro é a música Mundo de Pedra, onde além de cantar, ele conta não uma, mas 3 histórias que se entrelaçam em um final que te deixa de boca aberta na primeira vez que você ouve. Outras músicas ideais para conhecer o interior do cantor são Iovia, Um Dia no Bairro e o muito conhecido Maquiavélico. As críticas apontavam para a situação social da Venezuela, incluindo problemas de violência e corrupção. A sociedade se perde em uma decadência de valores incontrolável, ele dizia. Sua audácia o levou a criticar o governo de seu país em várias ocasiões. Ele chegou a definir as políticas chavistas como uma boa ideia, mas com uma aplicação muito questionável. Ele dedicou várias palavras ao falecido ex-presidente venezuelano. Continuarei dizendo Venezuela, assim Hugo Chávez, me diga qual dia na cadeia, escreverei um tema sobre o que penso e o que vejo, pois não me importa falar feio com quem quer que seja pelo que acredito. Ele cuspiu um aviso, uma letra escrita em 2009. Em 2013, ele ironizou no Twitter, estou esperando que Nicolás Maduro tire as pontas do bigode, não falta nada, fazendo alusão, é claro, ao bigode de Adolf Hitler. Canserbero era um jovem extremamente sincero e curioso. Passava horas e horas lendo e refletia essa cultura em suas letras. Dentro do álbum Morte está sua música mais conhecida, É Épica, que mencionamos no início do vídeo onde narra sua viagem ao inferno após ter matado o assassino de seu irmão. Aí ele faz referência a Caronte, o barqueiro de Hades, a Canserbero como protagonista e aos 9 círculos do inferno de Dante Alighieri, mencionando também uma infinidade de personagens conhecidos da história. Como o Khan diz, a morte não é mais do que uma vida invertida.
O sucesso da morte permitiu-lhe fazer turnês por vários países, incluindo México, Argentina, Chile, Venezuela e Espanha. Neste último, ele colaborou com Mala Rodrigues para a música A Ela. No ano seguinte, o que parecia que seria uma colaboração com Apache, acabou se transformando em uma das duplas mais reconhecidas no rap latino-americano. Apache e Canserbero lançaram Apa e Can, um álbum com diversos flows que, pelo impulso de ambos os músicos, acabaram gravando em 2 semanas. Com as músicas e os 3 videoclipes lançados, começaram a ser convidados para shows no Chile, México, Argentina, Colômbia, Equador e Peru. Choveram muitas propostas para eles. O sucesso bateu à porta deles de maneira espontânea. A diversificação de vozes, estilos e ondas funcionou muito bem e... De 2003 a 2014, ele se apresentou em diversos países da América Latina, como Chile e Argentina. Canserbero realizou a turnê por esses países, junto com Natalia Améstica e Carlos Molnar, o baixista da Sion TPL, que também era produtor e amigo. Depois, Can cruzou o Atlântico para se apresentar na Espanha. Em 2014, quando esteve na Argentina, deu recitais com ingressos baratos, pois custavam um pouco mais de 100 pesos. Atualmente, seriam menos de $1. Esses shows foram em cidades como Mar del Plata, em San Justo e também em La Matanza. Durante dezembro, ele concedeu entrevista ao canal argentino CMTV. O artista estava procurando músicos para montar uma banda para o próximo ano. Uma das coisas que ele contou foi: quando subimos os discos na internet, criamos a página para isso. Eles foram baixados muitas vezes. Devo agradecer pelos mais de 150 mil downloads. Agora me arrependo de não ter vendido o disco por $1, brincou. A vida continuava e Can estava se tornando um movimento social e cultural, mas o pior momento para o cantor estava se aproximando. Essas palavras já haviam saído de sua boca. Tudo o que vier depois disso é tempo extra. Já fiz o que tinha que fazer nesta vida. O ano de 2015 trouxe muitos objetivos a serem alcançados, muitos recitais fechados, inclusive no Panamá. Mas em vez disso chegou a tragédia. Na manhã do dia 20 de janeiro de 2015, o corpo de Tyrone José González foi encontrado sem vida no bairro Andrés Bello, em Maracay. Em um primeiro momento, os meios de comunicação venezuelanos afirmaram que se tratava de um suicídio. A hipótese oficial contada pelo irmão de Natalia Améstica foi que o artista sofria de esquizofrenia e que, em um ataque psicológico, esfaqueou seu amigo e companheiro Carlos Molnar até matá-lo, para depois se jogar do 10º andar do referido apartamento. Inicialmente, alguns de seus conhecidos sustentaram que a artista estava morando temporariamente no apartamento de Carlos Molnar, pois estava muito triste e supostamente sofria de esquizofrenia. As fotos dos pés de Canserbero com as calças abaixadas até os tornozelos inundaram todas as notícias. Ninguém entendia nada, os fãs lotaram a cidade para saciar sua curiosidade e para verificar que isso não era uma notícia falsa e que realmente Canserbero estava morto. O cunhado de Carlos Molnar saiu para falar em todos os jornais. Os programas de notícias que haviam levantado a nota fizeram isso sem investigar, consultar as fontes e com a fome dos corvos sensacionalistas. Ninguém sabia de nada, mas todos diziam conhecer um pouco da história. Conhecendo então agora a versão oficial, vamos revisar algumas das hipóteses extraoficiais que circularam pela internet. As seguintes teorias são: Canserbero por acaso se suicidou? Essa versão apresenta algumas incoerências importantes. Baseia-se principalmente nas declarações de Natalia Améstica, única testemunha e esposa de Carlos. Lembre-se que ele era o representante e amigo de Can, cujo cadáver foi encontrado no mesmo dia e no mesmo lugar. Segundo essas declarações, Carlos convidou o rapper para sua casa para celebrar o aniversário da filha. Depois que os convidados foram embora, começaram a discutir. Esta discussão levaria a uma briga que acabou com Canserbero esfaqueando Carlos e se jogando pela janela imediatamente depois. Depois se soube que Canserbero teria a mandíbula inferior quebrada e vários dentes a menos, algo estranho, já que ele havia caído de costas no chão. Amigos e familiares saíram para negar entre lágrimas a perda que ele não sofria de nenhuma doença, e que não acreditavam que Carlos fosse assassinado por Canserbero, já que era um de seus melhores amigos, tinham anos trabalhando juntos, e acabavam de voltar de uma turnê bem-sucedida pela América Latina.
Vale esclarecer que o dinheiro ganho nessa turnê, que era cerca de $6.000 na época, nunca foi encontrado e que teoricamente essas notas foram guardadas no apartamento de Carlos. Desta hipótese, chama a atenção uma série de situações. Natália nunca chamou a polícia nem uma ambulância. Ela ficou no local do crime até o dia seguinte. Poderia-se atribuir um possível estado de choque ao presenciar a morte de 2 pessoas. Se esses fatos fossem reais, por que ela não tentou salvar o marido? Algumas declarações conflitam neste ponto, quando afirmam que ela, em vez de se envolver na briga e tentar separá-los, entrou na internet para pesquisar como lidar com uma pessoa com transtornos psicológicos. Tudo isso enquanto eles supostamente estavam brigando e se matando. O mais relevante foi que a janela pela qual supostamente Cancerbero se jogou tinha formato de persiana composta por peças de vidro, as quais a polícia encontrou intactas após as mortes. Para sair por ali, o cão teria que ter removido todas antes de se jogar e alguém teria que tê-las devolvido ao lugar após a queda. A polícia não fez um levantamento das impressões digitais naquela janela de vidro? Tudo era muito estranho. Natalia não ficou para prestar depoimento nas audiências sobre o caso, mas deixou o país antes de receber a intimação judicial e nunca mais voltou. Agora ela vive no Chile. 2 dados muito importantes a mencionar foram que no corpo de Cancerbero não foi encontrado o sangue de outra pessoa, e que a faca supostamente usada para esfaquear Carlos também nunca apareceu. Há uma clara negligência da polícia em ocultar a verdade sobre este caso. Tudo isso deixa espaço para uma das hipóteses mais populares. O que aconteceu neste departamento provavelmente nunca saberemos, mas muitos apontam que Cancerbero foi assassinado por razões políticas. Ambas as mortes, também a de Carlos, foram assassinatos perpetrados por razões políticas, pois Can era um ativista social abertamente contra as políticas de mão dura venezuelana e em vários temas havia acusado de corrupção muitos funcionários conhecidos. Além disso, Cerbero era muito influente na opinião pública dentro e fora da Venezuela. Ele já não era apenas um músico, era um sistema de luta que dia após dia se tornava maior. Será por isso que Natália nunca chamou uma ambulância após as mortes? Nesta teoria, Natália e seus filhos teriam ido morar no Chile para se protegerem dos assassinos. Se ela evitasse enfrentar a investigação dos fatos, seus filhos não estariam em perigo. Os excessivos sinais de violência no apartamento, a crueldade das mortes e o fato notável de terem removido os vidros da janela para lançar Can forneciam um bom cenário para essa possibilidade. Além desta hipótese e do assassinato, havia outra história que fecharia todos os ângulos. Tyron e Natália supostamente eram amantes. Segundo esta teoria, Carlos chegou, confrontou-os e começou uma briga com o Cancerbero que terminaria com o rapper sendo lançado pela janela. E enquanto Carlos estava tentando jogar Cancerbero pela janela, sua esposa atacou Carlos com uma faca tentando defender seu amante, fazendo vários cortes nas costas e esfaqueando-o até a morte. Esta versão dos fatos é realmente a que melhor se encaixa para entender por que Cancerbero, quando foi jogado daquele apartamento, estava com as calças abaixadas. E se isso fosse verdade, significaria que Carlos havia premeditado a morte de Cancerbero, pois teria que remover todos os vidros da janela para jogar o rapper por lá, e depois os colocou de volta para enfrentar Natália. Claro que isso é uma possibilidade, mas tudo gira em torno da ficção. Depois disso, surge a hipótese mais vaga do acidente. A teoria foi desconsiderada, pois o corpo do empresário também foi encontrado. Ao ter 2 cadáveres na cena do crime, o mais lógico foi que ambos estivessem relacionados. Além disso, o apartamento estava uma bagunça, muitos sinais de violência eram evidentes, praticamente se poderia descartar que a morte de Cancerbero e seu empresário fossem um simples acidente. Cancerbero diria em uma de suas músicas que maldito é o homem que confia em outro homem. A morte e o dinheiro sempre estiveram ligados quando os casos não são esclarecidos, e é por isso que outra das teorias conta que José Castro, quem foi o responsável por levar o cão e o Apache em turnê pelo México, teria pago a mais a Cancerbero para dividir os lucros com seu companheiro, mas essa divisão de bens nunca teria acontecido. Aí entra em jogo Couture, o representante do Apache que disse a José Castro que ele devia dinheiro, e ao descobrir que o cantor venezuelano teria ficado com um troco, ele tomaria providências. Será por isso que nunca encontraram o dinheiro da turnê?
Será que Couture foi até esse apartamento, assassinou Carlos Cancerbero e cobrou essa dívida? Outra teoria envolveu na história o falecido Carlos Molnar, que era o empresário do cantor, e seu ex-empresário Capu, que tinha em seu poder os direitos das músicas de Cancerbero. Então, o que acontecia com os lucros dos direitos autorais se o cantor morresse? Hoje esses direitos autorais pertencem ao pai de Tyrone, mas por muitos anos Capu ganhou muito dinheiro com a música do falecido artista. Parece que Capu está atualmente na boca de muita gente, já que a cobrança pelas músicas foi feita quase imediatamente, e ele nunca tentou falar com o pai de Tyrone. Se essa teoria for verdadeira, seu movimento teria sido muito exitoso. Essas últimas hipóteses vieram da boca de Carlos Zambrano, primo de Cancerbero e porta-voz da família, após a morte do cantor. O mais curioso é que em nenhuma dessas teorias se fala de uma morte de Cancerbero ocorrida dentro do apartamento antes de ser jogado. Será que essa mandíbula que estava quebrada se rompeu ao cair dessa janela e a essa tremenda altura, ou se quebrou antes dentro do apartamento em uma disputa mano a mano com alguém? Será que Cancerbero foi assassinado no apartamento e, uma vez que morreu, o jogaram pela janela para tentar simular um suicídio? Um detalhe interessante, mas importante para os amantes do caso, é que seu amigo Enciclopedia, ao ver o que estava acontecendo nas notícias, enviou uma mensagem, e esta foi lida, mas nunca respondida. Conhecendo a hora da morte de Cancerbero, ele nunca poderia ter lido essa mensagem em seu telefone. Claramente alguém tinha posse deste aparelho. O celular do Khan desapareceu até que posteriormente chegou às mãos do pai de maneira inexplicável. Será que o assassino é quem leu esta mensagem da enciclopédia? Ou foi apenas um mau uso do dispositivo por parte da sua família? Após a notícia da morte do rapper na terça-feira, a palavra Cancerbero foi mencionada mais de 157 mil vezes no Twitter, onde ele havia deixado sua última mensagem em forma de tweet. Toda a maldade do mundo está em um homem que se bate em duelo com outro, onde está toda a bondade. Quem dos dois morreu? O caso foi reaberto meses depois porque, segundo o defensor do povo da Venezuela, Tarek William Saab, teriam encontrado inconsistências. A principal razão tinha a ver com o fato de que a janela e os vidros não estavam quebrados, mas assim como houve um impulso para reabrir o caso, também houve outro para não falar mais dele. Tudo ficou no nada, cercado de incertezas e também de muitas teorias que apontam as altas esferas do poder como as culpadas pelo caso ter ficado congelado. Claro que houve outras teorias muito mais absurdas. Lembram que no início do vídeo falamos sobre a música É Épico? Bem, nesta música, Cancerbero faz referência que o assassino de seu irmão se chamava Carlos. Então muitos começaram a teorizar que Carlos Molnar havia matado o irmão de Cancerbero muitos anos atrás, e que Cancerbero se aproximou dele para planejar essa vingança, ou que Cancerbero havia sofrido um episódio de esquizofrenia alucinando que este Carlos era o Carlos da música que ele havia escrito que havia matado seu irmão e que por isso tinha que vingá-lo. A última coisa que se soube do caso foram as declarações do cantor El Prieto, onde ele esclarece a teoria de que Capu foi quem tirou a vida do cantor. El Prieto lembra textualmente algo importante que lhe foi dito na última vez que conversaram. Eu não tenho amigos, agora mesmo estou escrevendo um novo álbum onde atiro em todos mostrando a verdade, fazendo referência a Capu e todos que se aproximaram dele para tirar seu dinheiro. A história, claro, continua e seguirá seu caminho. Esperamos que seja assim para a verdade, para que ele possa descansar em paz e para que seus amigos, fãs e familiares possam finalmente saber o que aconteceu. Mataram o mensageiro, mas não a mensagem, disse ele em uma de suas músicas, e assim se sucedeu. Apesar de ter deixado este mundo, suas letras ainda o fazem sentir vivo. Deixou uma marca indelével e um legado que permanecerá intacto. Sua lenda está mais viva do que nunca, e até mesmo seus batimentos cardíacos ainda podem ser ouvidos entre seus fãs. Tendo chegado ao final deste vídeo, peço novamente que deixem suas teorias aqui embaixo, porque às vezes recebo comentários do tipo, está fechado, não era assim, você não sabe nada, ignorante ou coisas assim. Então, já que muitas vezes sustentam esse tipo de afirmações, convido-os a escrever qual foi a teoria que mais os convenceu,
Ou qual é a teoria que vocês conhecem e que sabem e que pensam que é a mais acertada sobre este caso? Vamos discutir sobre isso. Sobre o que aconteceu na morte de Cancerbero para tentar chegar a uma conclusão. Por enquanto, vou me despedir. Vou deixar algumas recomendações de vídeos aqui para que vocês escolham qual continuar assistindo para fazer uma maratona. Convido-os a deixar seu like se ainda não o fizeram, a se inscreverem, ativar notificações e outras questões. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi El Dia que Adeus. CC por andar de Argentina.